Olá pessoal, para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Mesquita, sou professor de Direito Administrativo aqui do Estratégia Concursos e estou aqui com vocês agora para a gente tratar de um tema de fundamental relevância para concurso público, que é agentes públicos e a Lei 8.112. Então, esse tema é muito cheio de detalhes, pessoal. É um tema super rico que todo examinador gosta de cobrar em provas de concurso. E por que ele gosta de cobrar esse tema? Porque é simplesmente um copia e cola da lei. Como a lei é muito ampla e muito abrangente, ele vai lá, copia o artigo da lei, retira uma palavra, acrescenta outra, cola lá na sua prova e pede para você marcar qual a questão correta ou qual é a alternativa certa e errada. Eu falo isso, pessoal, porque eu já tive do outro lado. Aliás, eu já tive do seu lado, já tive do lado do examinador e agora eu estou aqui dando o caminho das pedras para você. Eu já fui concursando, já fui examinador de bancas e agora estou aqui ensinando para vocês. Por isso que eu afirmo que o examinador gosta muito de cobrar esse tema na prova. Porque quando eu trabalhava em bancas de concurso, eu também gostava de cobrar esse tema nas provas. Porque era muito simples. Eu ia lá na lei, copiava e colava e aí meu trabalho já estava pronto. Então é por isso que eu sempre digo, quando você entrar no estudo da Lei 8.112, não tenha preguiça, pessoal. Mesmo se você está estudando um outro regime jurídico de algum estado, não tenha preguiça, por favor, leia a lei. A principal manha dessa matéria é você ir fundo na lei e ler a lei. Não tenha preguiça de ler a lei, por favor. Além dessa minha trajetória aí de banca de concurso, hoje eu sou procurador do Distrito Federal e tenho algumas obras aí lançadas especialmente voltadas para o concurso público. A mais recente é esse aqui, é o livro Direito Administrativo, 4.001 questões comentadas, que eu fiz em parceria com meu amigo Edivaldo Nilo. Esse livro ele é muito interessante para você, para te ajudar a passar em concurso. Por quê? Como que você vai decorar todos os artigos da Lei 8.112? Não tem como, né, pessoal? Por mais que você leia a lei, não tem como decorar tudo. Resolver questões de concurso, então, é uma ferramenta fundamental para você nessa árdua tarefa de aprender a matéria agentes públicos e a Lei 8.112. E nesse livro, a gente trouxe todos os capítulos do direito administrativo separados, as questões separadas por temas dentro de cada capítulo e, no início de cada capítulo, um resumo para você revisar aí a matéria antes de entrar nas questões. Então, é de fundamental importância resolver questões para aprender a matéria agentes públicos e Lei 8.112. Outro livro também que eu atuei na elaboração foi esse aqui, da série Advocacia Pública, Direito Administrativo, série Advocacia Pública. Esse eu não recomendo muito hoje não, porque ele já está um pouco desatualizado. Então, vamos aí com força, essa introdução serviu para você me conhecer um pouco melhor e para você ter mais atenção aqui na nossa aula, porque tudo que eu vou falar aqui já caiu em concurso público e com certeza vai cair de novo. Nessa nossa aula, e assim como nas demais, você vai ver que eu vou dar a teoria e aí no final de cada vídeo a gente vem com os exercícios para você revisar a teoria, para você acreditar em mim que o que eu falo aqui cai em concurso público. Então, sem demora, já nos alongamos muito aqui nessa introdução, vamos lá para o primeiro ponto aqui desse tema, que é dos agentes públicos, que é a classificação dos agentes públicos. Essa classificação, cada autor traz uma classificação diferente. A que vamos trabalhar aqui é a classificação trazida por Maria Silva Zanella de Pietro, porque é a mais didática e também é a mais cobrada em concurso público. De Pietro, ela divide a classificação dos agentes públicos primeiro em agentes políticos, depois servidores públicos, depois militares e agentes particulares em colaboração com o poder público. Então, segundo de Pietro, vamos lá, a primeira das espécies de classificação dos agentes públicos, que são os agentes políticos, pessoal. Quais são os agentes políticos?
Quando você abre a Constituição e lê a Constituição, você vai ver que ela divide lá os poderes, né, da República em basicamente três, né? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Você vai ver que a Constituição ela conforma a competência de várias dessas autoridades, principalmente dos chefes de cada um dos poderes. Por exemplo, na Constituição vai ter lá qual que é a competência do presidente da República, o que o presidente da República pode fazer, quais são as competências dos deputados, dos senadores, e quais são as competências dos órgãos do Poder Judiciário, por exemplo. Então, agente político, uma definição mais tradicional, a mais comum, a mais utilizada, são aqueles cargos cuja competência está definida diretamente na Constituição Federal. A expressão que eu mais gosto para definir o que seriam os agentes políticos é que são os cargos da estrutura fundamental de poder. O que é isso, pessoal? São aqueles cargos que estão no topo lá de cada um dos poderes estruturados na Constituição. Então, tranquilamente você pode dizer que o presidente da República é um agente político, os deputados, os senadores, perdão, os governadores, os prefeitos. Então, esses detentores de mandato eletivo, principalmente, com certeza, são agentes políticos. Aí vem a divergência doutrinária da questão do Ministério Público e dos juízes, se eles seriam agentes políticos. Eu, pessoalmente, entendo que sim, porque a função deles também está definida lá diretamente na Constituição Federal, e eles são, os membros do Ministério Público, por exemplo, fazem parte das funções essenciais da Justiça, e os juízes são membros do Poder Judiciário, e como ambos estão lá definidos, as suas competências estão definidas na Constituição, eles seriam sim agentes políticos, por que não? A segunda classificação, além dos agentes políticos, são os servidores públicos. Servidores públicos é a expressão genérica que designa três classes de agentes públicos. São eles: servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Professor, servidor público é a mesma coisa de funcionário público? Pessoal, funcionário público é uma expressão que hoje só existe no Código Penal. Lá no Código Penal, funcionário público abrange todas aquelas pessoas que prestam serviço para o Estado. É uma expressão bem abrangente. Agora aqui não, servidores públicos nessa classificação nossa é um pouco mais limitada, mas ela também é uma expressão que abarca bastante gente, porque aborda os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Então, servidores públicos, nessa classificação de Pietro, aborda essas três classes de agentes públicos. Servidores públicos são aqueles que prestam serviços para o Estado. Eles têm um vínculo específico com o Estado e prestam serviço para o Estado. O primeiro deles, servidores estatutários. O que são servidores estatutários, pessoal? São aqueles que têm um vínculo legal específico com o Estado, aqueles que têm um cargo público e possuem um vínculo especial regido por uma lei com o Estado. Eles são uma carreira de caráter permanente. E empregados públicos, pessoal? Empregados públicos são aqueles empregados que prestam serviço para as empresas públicas e sociedade de economia mista. São contratados por essas empresas públicas e sociedade de economia mista para prestar serviço. E eles são contratados regidos pela CLT, como os empregados em geral. Eles não têm um regime estatutário próprio. Eles são regidos pela CLT, que é o regime geral dos trabalhadores do país. São aqueles que estão, repito, nas empresas públicas e sociedade de economia mista. E a terceira forma aqui dos servidores públicos são os servidores temporários. Muita atenção, pessoal. Servidor temporário também é regime estatutário. Por quê? Porque a situação deles é regulada por uma lei específica. E os servidores temporários são aqueles contratados pelo poder público para uma necessidade eventual, temporária, provisória que o poder público tem e independe até de concurso público. Não depende de concurso público a contratação de servidores temporários.
Muita atenção para isso, pessoal. Então, já vimos aqui a classificação dos agentes públicos. Agentes políticos, servidores públicos, que envolve empregados públicos, servidores estatutários e servidores temporários. Vamos caminhando agora para o fim da classificação dos agentes públicos. A terceira classificação são os militares, pessoal. Você sabe bem quem são os militares. São tanto a polícia militar da sua cidade, bombeiro e também os componentes, os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica são os militares. Por fim, chegamos aqui aos particulares em colaboração com o poder público. É a última espécie de agentes públicos segundo a classificação de Pietro. Particulares, pessoal. Particulares por quê? Porque não há um vínculo, um regime jurídico próprio, não há um vínculo de permanência de acordo com o regime jurídico próprio. Eles não ocupam um cargo dentro da estrutura da administração pública, mas sim se subdividem em 3 espécies. Vamos ver cada uma delas. A primeira espécie de particulares em colaboração com o poder público são os delegados do poder público. A segunda são os designados para o exercício de funções públicas relevantes. E a terceira são os gestores de negócio. Vamos lá. Aqui para a tela. Particulares em colaboração com o poder público. Os delegados do poder público são aqueles que recebem uma delegação, obviamente. Recebem uma delegação para quê? Para prestar um serviço público. Por exemplo, pessoal, o dono de cartório, o notário, o tabelião aí da sua cidade, ele recebeu uma delegação do poder público para prestar os serviços que são prestados no cartório. Então, ele é um particular em colaboração com o poder público, porque ele presta os serviços cartorários. Ele recebeu uma delegação e presta sobre a sua responsabilidade o serviço de cartorário. Ele que deve gerenciar o cartório, contratar pessoal, aí ele tem a responsabilidade trabalhista sobre o pessoal que ele contratou, ele assina os atos do cartório, se responsabiliza por isso e etc. Então, o tabelião é um clássico exemplo de particular em colaboração com o poder público na modalidade delegados do poder público. A segunda modalidade são os designados para o exercício de funções públicas relevantes. Que é isso, professor? Aqui, se você já teve a grata sorte de ser convocado para mesário de eleições, ou para o júri, por exemplo, são serviços gratuitos que você é designado para desempenhar porque você é cidadão, uma obrigação sua legal como cidadão, mas é um serviço gratuito e você é designado por um tempo específico para prestar esse serviço em colaboração com o poder público. Você, particular, colabora com o poder público porque você foi designado. Por fim, os gestores de negócio são aqueles particulares que acabam ajudando o poder público em situações de tragédia. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando as Torres Gêmeas caíram, houve muitos particulares que ajudaram no salvamento. Aqui no Brasil, as enchentes, aquele pessoal, os voluntários que ajudam a captar comida, a captar água, são os gestores de negócios, são particulares em colaboração com o poder público. Então, se a gente juntar todo esse pessoal aqui que compõe essa classificação de Pietro dos agentes públicos, a gente vai ver que agente público ele é definido como todo aquele que auxilia, presta algum serviço para o Estado. É uma expressão genérica que abarca todos aqueles que prestam algum tipo de serviço para o Estado. Então, agentes públicos é o gênero, é a expressão que engloba tudo. Dentro de agentes públicos, a gente vai ter agente político, que você lembra, que é aquele
representante lá de um poder da Constituição, que tem sua função definida diretamente na Constituição. Nós teremos os servidores públicos, que envolve os servidores estatutários, que têm um cargo efetivo, um vínculo efetivo, regido por alguma lei. Teremos também os empregados públicos, que são aqueles regidos pela CLT, dentro das empresas públicas, sociedade e economia mista, e teremos os servidores temporários também. Além disso, temos os militares e temos os particulares em colaboração com o poder público. Então, toda essa galera, pessoal, que trabalha aí para a administração, que presta algum serviço para a administração, é considerada agente público. É por isso que a gente vê esse tema no início aqui do nosso curso, para você se situar e você constatar que o que a gente vai abordar é isso. Todos aqueles que prestam algum serviço para o Estado, para a administração pública. Aqui na frente, a gente vai ver a Lei 8.112. E você vai constatar que os servidores regidos pela 8.112 estão aqui dentro da classificação de agentes públicos. São servidores públicos e estatutários, porque regidos pela Lei 8.112. Vamos adiante, pessoal. O segundo ponto que a gente vai ver, além da classificação dos agentes públicos, são os poderes, deveres e prerrogativas desses agentes públicos. Pessoal, quando você age em nome do Estado, é uma responsabilidade muito grande, porque você está materializando o poder que o Estado tem e colocando esse poder ali na prática. Você está chegando num particular e está se investido do poder do Estado e agindo lá para alterar a situação, para interferir na vida daquele particular. Então, o agente público, ele tem muita responsabilidade porque ele se investe nos poderes da administração pública. E quais poderes são esses, professor? Aqueles poderes disciplinar, poder de polícia e assim por diante, autotutela e assim por diante. Agora, por outro lado, pessoal, a gente não pode ter um grande poder e sem uma contraprestação de responsabilidades e contrapartidas. Até, como diria Homem-Aranha, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. E por outro lado aqui, as responsabilidades estão nos deveres dos agentes públicos. Se eles materializam todo esse poder, eles também devem seguir alguns deveres básicos aí, que vale para todos os agentes públicos. Esses deveres, ou também sujeições, são o dever de agir. Vamos aqui para a tela, para ficar mais claro. Os deveres ou sujeições são, primeiro, o dever de agir. O que é esse dever de agir, pessoal? Isso aqui decorre do princípio da legalidade. Se a lei determina que um agente público haja da forma A ou da forma B, de acordo com a circunstância, o agente público deve sim agir da forma A ou da forma B. Ele não pode escolher uma forma C para agir. Então, como o agente público ele está em nome da administração, ele está imbuído do princípio da legalidade e deve agir quando a lei determina que assim ele faça. Então, o dever de agir é o dever que decorre do princípio da legalidade. Segundo dever ou sujeição que a gente destaca aqui é o da juridicidade. É aquele dever de agir conforme o regulamento, de agir de acordo com a legalidade, de agir perseguindo as normas aplicáveis à espécie. Então, mais uma vez, o princípio da legalidade atuando aí. Ele deve agir de forma legal, de forma justa, de forma imparcial. Terceiro dever, dever de eficiência. O princípio da eficiência consta do artigo 37 caput da Constituição e determina que o agente público deve ser o mais eficiente possível. O que é isso, pessoal? Ele deve utilizar o menor número de meios possíveis para atingir o maior benefício possível, o melhor resultado possível para a administração e para o administrado.
Outro dever de suma importância, essencial, é o dever de probidade, que decorre do princípio da moralidade. O que é probidade, professor? Probidade é honestidade. O agente público, ele deve agir com honestidade, com probidade. Ele deve se guiar pela boa moral e deve ser honesto o tempo inteiro. Então, importantíssimo esse dever ou sujeição dos agentes públicos em geral. Um outro dever que decorre também do fato de que o agente público ele está investido na função estatal. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se todo o poder emana do povo e ele está investido na função estatal, esse agente público ele tem que prestar contas para o povo. Exatamente. Então, o dever de prestar contas para o povo decorre do fato de que todo o poder emana do povo. E o agente que está imbuído da função estatal está agindo para o povo e em nome do povo. Então, ele tem que prestar contas ao povo. Por isso que existe esse dever. E por fim, os deveres de obediência e lealdade. Obediência por quê? Obediência porque o agente público ele está inserido numa escala hierárquica aí de distribuição de funções e competências legais. Então, ele deve obediência às ordens superiores e lealdade às instituições públicas. Por quê? Porque ele não pode contrariar o interesse público. Ele deve ser leal ao interesse público porque ele está investido de uma função estatal e, portanto, agindo em nome do Estado da administração. Então, ele deve ser leal às instituições públicas. Então, tranquilo, pessoal? Esses são os poderes e os deveres dos agentes públicos em geral. Tem mais um tema muito importante aqui desses poderes e deveres, que são as prerrogativas, que é aquela capa que o agente público veste para poder exercer a sua função com uma otimização, com uma independência livre, com a consciência tranquila de que ele pode se investir realmente nas funções estatais e exercer as suas funções. Essas prerrogativas a gente vai ver no próximo vídeo, mas você já fique sabendo que elas servem para isso, para o agente público poder exercer as suas funções com tranquilidade. Nós veremos no próximo vídeo quais são essas prerrogativas. Agora, como eu te disse, em todos os vídeos a gente vai dar a teoria e lá no final do vídeo a gente vai vir com a resolução de questões para você sedimentar essa teoria e para você acreditar em mim, pessoal. Porque o que eu disse aqui no começo da aula, o que eu falo aqui realmente cai em concurso e você vai ver que eu não estou mentindo, porque você vai constatar isso das questões de concurso que a gente vai resolver agora. Vamos lá para a tela. Acerca da classificação de agentes públicos, professor, essa matéria é muito teórica, não cai em concurso não. Vai nessa, meu filho. Olha aqui, classificação dos agentes públicos. E tendo em vista os cargos, os empregos e as funções na administração pública, assinale a opção correta. Não podem ser considerados agentes públicos os detentores de mandatos eletivos. Errado, pessoal. Os detentores de mandato eletivo são agentes políticos, que nós vimos são espécies de agentes públicos. Os servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público, precisamente por exercerem atividades temporárias, estarão vinculados a emprego público e não a cargo público. Errado, pessoal. Os servidores contratados por tempo determinado, eu falei que eles têm um regime estatutário. Então, eles estão lá dentro da classificação de servidores públicos. Dentro de servidores públicos, nós vimos que existem os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Então,
esses dois aqui não se confundem, são espécies distintas. Esse aqui é seletista e esse aqui é regime estatutário. Então, os servidores contratados por tempo determinado não são vinculados a emprego público. Letra B errada. Os particulares em colaboração com o poder público são considerados agentes públicos. Exatamente, pessoal. É a terceira classificação lá de Di Pietro. Mesmo que prestem serviços ao Estado sem vínculo empregatício e sem remuneração. Correto, pessoal. Por que está correto? Eu falei que existem os delegados, aqueles também que são convocados para exercer funções públicas relevantes, que é a hipótese do sujeito que é convocado para um júri e do sujeito que é convocado para ser mesário numa eleição. Esses dois casos, pessoal, o sujeito presta serviço para o Estado, ele é um particular em colaboração com o poder público e esse serviço é gratuito. Aquele gestor de negócios também que está lá na tragédia, ele também está prestando um serviço gratuito ao Estado. Por isso que os particulares em colaboração com o poder público são sim agentes públicos, mesmo que prestem serviço ao Estado sem vínculo empregatício e sem remuneração. Correto, pessoal. Letra D, pessoal. Os servidores das fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista são contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupam emprego público. Por que está errado, pessoal? Porque fundações públicas, elas têm natureza de autarquia. As fundações públicas de regime público, elas têm natureza de autarquia. E os agentes públicos das autarquias são servidores estatutários. Letra E. Nos termos da Constituição Federal, a investidura em cargo, emprego ou função pública depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, emprego ou função. Pessoal, aqui o item E esqueceu de ressalvar a questão do cargo em comissão. Muitas vezes quem exerce função pública exerce sem a necessidade de um concurso público porque exerce um cargo em comissão ou uma função de confiança. E em razão do exercício desse cargo em comissão, não é necessário concurso público. A letra E esqueceu de ressalvar essa hipótese, por isso está errada. Então, gabarito aqui, letra C. Questão aqui, 2013, pessoal, para você ver que esse tema cai em concurso. O dever do agente público, que decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público, sendo inerente à função daquele que administra a coisa pública, denomina-se eficiência, probidade, prestar contas, poder-dever de agir, poder-dever de fiscalizar. Pessoal, se eu sou um agente público, eu estou agindo em nome do povo, estou investindo nas funções do Estado e estou agindo para o Estado, mas em nome do povo. Se eu estou atuando com dinheiro público, defendendo os interesses não meu, mas de terceiro, eu estou gastando dinheiro que não é meu, mas de terceiros. Então eu tenho que prestar contas a esses terceiros. Por exemplo, pessoal, se você vai na padaria, sua mãe manda você ir na padaria, e ela te dá R$50. Quando você volta, o que ela vai perguntar? Cadê meu troco? Quanto foi? Porque o dinheiro que você gastou lá não é seu, então você tem que prestar conta à sua mãe. Então, da mesma forma, o agente público, ele mexe com o dinheiro dos outros. Então, quando ele gasta o dinheiro, ele tem que prestar contas. E isso decorre diretamente da indisponibilidade do interesse público. O interesse público não é do agente público, mas do povo. Por isso que existe esse dever de prestar contas. O interesse público é indisponível. O agente público não pode incorporar o patrimônio público e gastar o dinheiro como bem entender para os interesses pessoais. O interesse público é indisponível, ele não pode ser alienado. Por isso que todo gasto público tem que ter prestação de contas. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra C de casa. Então, pessoal,
Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira aula de agentes públicos. Vamos continuar nas próximas aulas, concluindo o estudo dos agentes públicos e espero você lá, porque esse tema cai muito em concurso. Estude, sucesso, um abraço.